Um ano de pontificado do Papa Francisco, estamos conversando sobre este tema realmente apaixonante aqui no Em Pauta desta noite, retornando, não é? Retomando aí 2014 para programas extraordinários para você de casa acompanhar, crescer, não é? E claro, avançarmos na boa reflexão a cada semana. Aqui na nossa estante, muita coisa boa para você que está nos acompanhando, especialmente, claro, relacionado ao Papa Francisco. Aqui, alguns pequenos livretos que a Canção Nova confeccionou para que você tivesse acesso a fotos, não é? Já que o Papa é muito fotogênico, mas fotos que significam, não é? Obviamente, fotos que, com gestos, elas falam por si só. Mas também orações, então, a oração na ponta dos dedos, com bondade e ternura. Também uma coisa muito interessante foi feito, quero que o nosso cinegrafista mostre aqui, por favor. Isso, filho, aí, obrigado. Esta inovação interessante, o Papa é o Papa das redes sociais e está aqui para você as mensagens do Papa Francisco no Twitter. Se você ainda não segue, @pontifex_PT, vale a pena você colocar aí no seu Twitter e passar a seguir o Papa. É pelas edições CNBB, todos os Twitters que o Papa colocou aí na rede até hoje. Também vários outros livros, e de modo especial esse daqui, que está acabando de sair aqui pela editora Voz, Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado. É do José Maria da Silva, o organizador, mas tem muita gente aqui, entendeu? Agenor Briguente, Andrés Torres Queiruga, Antônio Moser, Maria Aparecida, Eduardo Evaristo de Miranda, Faustino Teixeira, Fernando Altermeyer Júnior, e vários outros aqui, José Manuel Vidal, Maria Clara Bingmer, enfim, uma turma bastante conceituada e que escreve, confecciona esse livro. Papa Francisco, está aí para você, Perspectivas e Expectativas de um Papado, Frei Moser. Perfeito. O que realmente causa surpresa, até certo ponto, é a presença da figura do Papa em toda parte. Eu nunca vi tantos livros, logo de saída, em todas as livrarias, sobretudo do aeroporto, de qualquer país do mundo. Você também, não é, que é um viajante inveterado, para tudo quanto é lá. As revistas mais importantes, a capa sempre é o Papa Francisco. Personalidade do ano e assim por diante. Quanta gente está pecando por inveja. Quanto político gostaria de ter essa presença, não é? Quanto ator, quanta atriz, e, no entanto, está sempre presente. Só que vieram muitas biografias, o que é normal, uma espécie de coletânea de escritos, porque livro propriamente, ele não tem, a não ser esse sobre o pecado, não é? Muito interessante, e a corrupção. Ele diz que o pecado é perdoável, agora a corrupção significa a pessoa se decompõe. Muito bem. É um livro muito interessante. Agora, fora disso, o forte dele não são livros. Mas se faziam biografias, compondo com os escritos e assim vai. Nós, das Vozes, resolvemos chamar os bons teólogos, um bom número de teólogos, são 14 ao todo, para quê? Para já uma colocação mais reflexiva. O que ele pensa sobre a igreja? Qual a sua eclesiologia? Qual a sua compreensão de teologia moral? Qual é a sua compreensão de teologia moral? Qual é a sua compreensão de sociedade? Ou seja, os vários ângulos da problemática na qual nós estamos envolvidos. Então, cada um dos teólogos, inclusive tem aí 2 espanhóis, não é? Cada um dos teólogos fez a sua abordagem. Olha, muito não é porque Frei foi Vozes, mas é um livro que vale a pena. Claro, com certeza, especialmente para seminaristas, padres, bispos, estudantes, interessados, catequistas, enfim, pessoas que queiram aprofundar um pouco mais sobre este grande Papa que está aí conosco, Papa Francisco. Também aqui um tema que já começou a acontecer na igreja, e nós vamos falar já, inclusive com o Padre Jorge, que é a questão da reforma da Cúria Romana. Como que essa reforma começa a acontecer, não é? Então está aí para você também, pela editora Voz, a reforma da Cúria Romana. É uma turma bastante
graduada para escrever esse livro. E claro, está aí para você, se você ainda não tem, Evangelii Gaudium, não é o Evangelho da Alegria, realmente extraordinária essa exortação. Inclusive vamos ter um programa especialmente sobre essa exortação, então você não perca nas próximas semanas aqui com o nosso programa em pauta, tá certo? E é claro, eu não poderia deixar de indicar a literatura aqui no nosso programa, sem mencionar o Retiro Popular de Dom Alberto Taveira Correia. Se você ainda não tem, estamos no comecinho da quaresma, a primeira semana ainda, vale a pena você correr atrás e adquirir o seu, tá certo? Para fazer uma boa quaresma, pode ser feito em família, em grupos e assim por diante. E esse tema, o tema desse ano, Dom Alberto quis trabalhar a passagem de Jesus em Jericó com o episódio a partir de Zaqueu. Então, esta frase capilar, não é? Hoje a salvação entrou nesta casa. Quando Jesus pronuncia isso ao entrar à casa de Zaqueu. Está aí para você uma meditação maravilhosa para fazer uma boa e santa quaresma, tá ok? Claro, sobre a campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Tráfico Humano, nós também vamos ter um programa especial para tratarmos sobre isso, porque isso não pode ficar, não é de fora do Em Pauta. Então tá aí para você uma literatura, os endereços aparecem na sua tela, tanto aqui da Canção Nova quanto a Editora Voz, para que você possa ter acesso a esse material e, claro, né, crescer na reflexão e conhecimento deste grande homem do nosso tempo, Papa Francisco. Nós fomos às ruas e rapidamente perguntamos às pessoas: e aí, o que você achou do primeiro ano de pontificado do Papa Francisco? Vamos acompanhar o que as pessoas disseram. Nós estamos percebendo que seu carisma, a sua alegria em divulgar a palavra de Deus tem tocado profundamente o coração de milhares de pessoas no mundo inteiro. E eu acredito hoje que todas as outras religiões, inclusive. Ele chegou no momento exato de uma mudança entre o povo e o Papa. Ele tomou a decisão de ir ao encontro e não de esperar um encontro. Achei fora de série. Ele é tudo de bom, né? Muito santo, muito humilde. Foi um ano muito bom em que mostra com que os jovens devem sim, né, sair às ruas e devem se mostrar mais católicos. Mas não ficar só dentro das paróquias, mas também devem mostrar o trabalho do leigo, né, também na sociedade. Que ele mostrou o que é possível. Tudo para nós é possível. Eu achei maravilhoso, porque a gente precisa, né, de alguém que tem essa coisa do latino, né, da comunicação, do rosto de esperança, né, de descontração. Então ele tem isso. Tá certo. Olha aí, você repara o povo comentando com toda a liberdade, com toda a alegria, não é a sua impressão do Papa Francisco, e nós aqui também, teologicamente refletindo, colocando esse um ano de pontificado de muitos acontecimentos. Ô Padre Jorge, o jeito de ser de Francisco, né? Falávamos no final do primeiro bloco sobre isso. Linguagem simples, uso de símbolos e imagens absolutamente provocativas aí nas suas homilias diárias, nos seus colóquios com os cardeais, com o bispo, com o padre, com os colaboradores, com diplomatas, com chefes de Estado, enfim, com o povo no seu todo. Linguagem simples, uso de símbolos e imagens provocativas, contato físico direto com as pessoas, esse jeito de ser do Papa Francisco e, claro, esta tão falada, tão comentada reforma da Cúria Romana, convocação logo quase que de imediato de 8 cardeais para estudar 5 continentes, as necessidades da igreja e pouco a pouco esta chamada reforma, ela de modo que ela vá acontecendo. Como é que o senhor avalia essa reforma? Ela de fato já começou? Em que pé nós estamos? Ou por onde se deva caminhar nesses próximos meses, em se tratando de Francisco, já que é tão rápido, né? Então, eu tenho percebido, caro padre Hamilton, que a reforma da Cúria Romana tem tido uma expressão, como aquela senhora disse na enquete, latina. Se você perceber, o Papa Francisco,
ele tem, ao mesmo tempo, feito a reforma ali no interno, mas convocado pessoas de outras realidades. Eu não sei se a gente pode já dizer quantos bispos, por exemplo, do Brasil, o Papa Francisco já está convidando para dentro do Vaticano. O último foi, inclusive, nosso arcebispo Dom Valmor. Perfeito. O que eu tenho percebido é o seguinte, é claro, o Papa diz que é preciso que o Vaticano entenda que o Vaticano, ele é para a igreja, para o povo, e não a igreja e o povo para o Vaticano. Esta expressão do Papa, para mim, já diz muito, quer dizer, é preciso entender que o Vaticano está a serviço. Aliás, lembrando da figura, inclusive, de Nossa Senhora, que se coloca como serva do Senhor. Então, o Vaticano ali, quando o Papa inicia essa reforma, ele dá a entender, é preciso que a igreja realmente se abra para servir o mundo. E é por isso que o Papa, ele começa a mexer naquilo que é mais complicado, né? Como o Frei Antônio Moço dizia, quais são os gestos? São tantos os gestos. Qual é o ponto principal? É claro, eu já percebo que, e nós todos, que o ponto principal, infelizmente, é a questão do dinheiro. Ele começa a mexer ali, teve toda aquela questão do Banco Vaticano, perfeito, e ele começa a mostrar que para servir, para ser igreja, para imitar Jesus Cristo, não é necessário que nós tenhamos lucro. Inclusive, uma das frases importantes que ele fala é: se nós não nos reconhecermos como Cristo, o que seremos? Diz ele, nós acabaremos como uma organização, uma organização não governamental, patética. Quer dizer, se não estiver a serviço, o que nós seremos? Ora, a igreja tem algo a oferecer. Eu acredito, e o Frei Antônio Moço com certeza tem essa visão mais clara do que a minha, mas eu acredito que o Vaticano deve estar ali como que quando chega o gato e começa a se mexer e as pessoas, como você tem ressaltado sempre, ali dentro, a própria Cúria Romana não sabe para onde vai. E acho que esta é uma estratégia do Papa. Não dizer inicialmente para onde vai, para ir. Porque quando você anuncia para onde vai, nem sempre você consegue ir. Então, para mim, a reforma realmente ela tem demonstrado que a igreja está se abrindo a partir de dentro. Isso é muito importante para nós todos. Olha, eu gostei de uma observação, só complementando o que o Padre Jorge falou, a gente se fixa na Cúria, ou se fixa simplesmente na parte econômica, então no Banco Vaticano. Na realidade, ele está mexendo com todo o tabuleiro de xadrez. Não é? Ele vai mexendo peças, não é? E você nem percebe. De repente, ele faz um gesto, uma convocação que vai afetar a evangelização. De repente, a nomeação dos cardeais. Você percebe que ele está mexendo o todo, traduzindo uma habilidade extraordinária. Agora, eu gostei muito da comparação do gato e do rato. Tem muito rato escondido e não sabe para onde ir, porque ele veio para realmente dizer, olha, vamos colocar a casa em ordem para ser a casa de Deus, para ser uma imagem, não é, para o mundo, e vamos começar por nós mesmos. Frei Moço, antes de terminar aqui o primeiro bloco, deixa eu fazer como o Papa faz, né? Olho no olho, não é? Que ele olha as pessoas de frente, se coloca por inteiro, é uma coisa que impressiona aqueles que têm contato com ele. Nós estaremos, antes de terminar o segundo bloco, diante de um novo estilo no exercício do ministério petrino, Frei Moço? Sem dúvida nenhuma. Até diferentemente dos papas anteriores, com os seus méritos e deméritos? Não tenha dúvida nenhuma. O próprio fato de ele se autoproclamar bispo de Roma, de acordo com a igreja nascente, e não sumo pontífice, é muito significativo. Esse fato de ele estar morando junto lá com 50, 60 pessoas, se servindo à mesa como qualquer um, vimos aí as imagens dele no retiro, pega lá o lugar livre que tem, quer dizer, tudo isso é alguém totalmente diferente. Quer dizer, você nem poderia imaginar, por maiores que tenham sido os outros papas,
uma pessoa, uma figura como essa. Agora, interessante... Aliás, o Papa Bento recentemente disse, o Papa Francisco é um fenômeno. Mas é um fenômeno. Outra coisa que você falou, olho no olho. Não vou dizer o nome, mas todo mundo vai entender. Uma certa figura, não é, internacional, um presidente de algum país, etc., não é, andou resvalando por aí e tinha uma audiência. A expressão do rosto do Papa Francisco dizia tudo, seu sem vergonha. Né? Dizia tudo, não falou nada, recebeu, né? Mas não é aquela espontaneidade, aquela alegria. Ou seja, ele é realmente uma pessoa extremamente hábil, aparentemente simples, eu quase diria simplório. À primeira vista, sim, mas ele sabe muito bem o que quer e sabe muito bem o que fazer para chegar lá. Tá certo. Olha, nós vamos falar ainda sobre essa coisa extraordinária que nós brasileiros, especialmente recentemente, recebemos, que é a canonização do padre José de Anchieta, né? Será São Anchieta. O que significa isso? O que significa a canonização por decreto, como o Papa Francisco assim o determinou, e também outros episódios aí muito interessantes. Então você não saia daí não, porque nós vamos para mais um intervalo, uma paradinha rápida, e daqui a pouco já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Um minuto só.